Se não é asma, por que tá tratando como asma? A asma tem cura. Você falou aí, tá controlada. E aí uma mãe perguntou, doutor, meu filho recebeu diagnóstico de asma 2 anos atrás. Ele ainda tem asma? Curou? Pronto. E aí? É diferente de uma pneumonia, que você trata, entra com antibiótico e cura. Sim. Não, asma é uma doença crônica, ela tem controle. Acontece muito de parar de tossir e parar de usar o remédio. E aí volta a ter crise novamente, e aí faz até uma pneumonia associada. Isso é uma coisa importante que as mães precisam saber. Não é porque tá sem tosse, que tá sem sintoma, que eu posso parar a medicação. Sim. Mas esse corticoide inalatório, ele não vai engordar, não vai alterar o crescimento dele, não vai alterar nada na vida dele. Tá em tratamento, recebeu o diagnóstico de asma. Quando? O que a mãe tem que observar em casa para ir pro pronto-socorro? Então, quando o pediatra, o pediatra se recusa a passar um xarope, as mães têm que entender, eu vou falar diretamente para as mães, que não é má vontade, não é porque a gente não quer, é porque a gente tá sendo cuidadoso com o seu filho. Então, às vezes, quando eu fui examinar o bebê a primeira vez, eu falo, mas ele sempre foi cansado assim? Aí a mãe, mas isso é cansado? Cobre com água, coloca umas 10 gotinhas de detergente e deixa lá. Deixou uns minutinhos, enxágua em água corrente e aí você vai colocar pra secar num guardanapo de papel, você coloca assim. Criança não é pra roncar, gente. Criança que ronca, ela tem alguma alteração anatômica. Durante os quadros gripais, ok, mas a criança não tá gripada, a criança dorme com a boca aberta e ronca, ela precisa de um otorrino urgente. Brinco que se tem uma doença, eu acho que eu posso ter 20, 30, 40 anos de pediatra, se é uma doença que eu tenho medo, se chama bronquiolítico. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Pede para a Família, que é um podcast feito da pediatria para a sua família. E hoje o nosso episódio vai ser doenças respiratórias na criança, né? Um assunto muito importante. Para quem está chegando hoje, eu sou a Carolina, sou pediatra, cardiopediatra e juntamente com a Maíse, conduzo aqui o podcast do Pede para a Família. Se apresenta para nós, Maíse. Eu sou a Maíse, sou pediatra, faço parte aqui do Pede da Família com a Carol. E, inclusive, sigam o canal no YouTube e não deixem de curtir todos os nossos vídeos na rede social, no Instagram. Inclusive, compartilhar com aquela mãe que necessita dessa informação. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que já esteve aqui conosco, mas como ela é muito fantástica, a gente trouxe ela novamente porque todos os vídeos dela foram sucesso e nada melhor do que ter ela aqui para falar sobre esse assunto de doença respiratória. Bom, meninas, obrigada pelo convite. Realmente é um assunto que precisa ser falado. Eu sou Andréa Amaral, sou pneumopediatra. Conheço as meninas há um bom tempo. E hoje mesmo falei com a mãe para seguir o canal, porque são duas pediatras mães que resolveram montar esse canal. Não sei se vocês sabem a história, se já contaram, montar esse canal justamente para tirar as dúvidas de mães que vocês têm, né? Então, é muito legal o canal, acho muito interessante essa abordagem que vocês fazem. Ótimo. Então, vamos começar, né? Tem um assunto aqui vasto para a gente discutir hoje. Primeiro ponto, as mães estão com muitas dúvidas em relação à mudança, né, da terminologia para o diagnóstico de asma. E aí elas ficam na dúvida, doutora, mas não tem mais o bebê chiador, aquele lactente sibilante, agora tudo é asma? Fala pra gente um pouquinho dessa mudança desse diagnóstico e da importância dessa terminologia, o tanto que isso influenciou na vida real dessas mães. Isso é uma coisa boa que aconteceu, porque assim, a gente tratava como asma, né? Entrava corticoide inalatório, bronquodilatador, e as mães falavam, mas se ele não tem asma, por que ele está usando bombinha? Então, essa mudança do GINA, ela foi importantíssima para nós, pediatras, porque agora a gente pode realmente falar do diagnóstico de asma. Esse termo lactente sibilante, bebê chador, ele está caindo em desuso. Então, assim, a gente tem critérios clínicos, isso começa crianças com 6 meses, a partir de 1 ano, que tem sibilância recorrente, a gente já começa a falar em asma. E aí, asma é uma doença inflamatória crônica, então você precisa de ter vários episódios, e isso é um dos critérios clínicos. Então, a sibilância recorrente, e não é só de chiado, tem bebê que não chia, tem criança que não chia, mas tosse noturna, por exemplo, é um critério. Aquela tosse noturna todo dia à noite, criança que cansa quando faz algum esforço físico, criança que cansa quando sorri, quando chora, desconforto respiratório para qualquer esforço. Esse é um dos critérios. Outro critério é se ela já tem alguma atopia, ela já tem dermatite atópica, ela tem rinite alérgica, ela ou a família, principalmente os pais. A gente considera os pais de primeiro grau, que é o pai, a mãe da criança ou o irmão. História pessoal dela mesmo. E um marcador no exame de sangue que a gente tem, que é o eosinófilo.
Então, é outro segundo critério, que é histórico de atopia e eosinofilia. E o terceiro critério que a gente sempre utilizou, que é a resposta terapêutica. Se você entrou com a medicação e melhorou, né? Eu brinco assim, mãe, aceita que dói menos, né? Então, assim, a gente já tinha utilizava isso, né, na prática clínica, mas não estava documentado. E o GINA é a nossa referência, é um documento que foi feito, é um documento feito por especialistas do mundo todo, que chegou à conclusão que esses, e agora a gente utiliza isso, sabe? E o acesso à informação está muito fácil, né, meninas? A própria mãe tem acesso ao GINA, e ela vê as atualizações, e ficou mais fácil agora da gente. A adesão ao tratamento melhorou, porque agora elas entendem que é asma. Ah, mas ele está sem crise tem 2 anos. Ela está controlada. Não significa que ele não tenha. Em algum momento vai voltar a ter sintoma novamente. Hoje mesmo atendi um pacientinho que foi paciente meu em 2021, 2022. Ele usou a bombinha por um bom tempo. Ele era pequenininho. Naquela época a gente não podia falar que era asma. A gente falava que era bebê chiador, mas eu tratei como asma. Eu entrei com corticoide inalatório contínuo por tempo e ele melhorou. Agora ele teve um quadro infeccioso e voltou a ter tosse novamente. E eu falei para a mãe, ele é asmático. E agora ele tem 6 anos, né? Aí é mais fácil. Mas antes dos 6 anos, a gente tinha esse problema. Porque se não é asma, por que está tratando como asma? Isso. E aí isso agora, graças a Deus, mudou a nomenclatura, para a gente foi bem melhor. Isso. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico de asma mais precoce, né? Não como antes, que era só a partir de 6 anos de vida, como você falou aí agora. E agora a gente consegue falar isso para as famílias e a adesão ao tratamento é mais eficaz. Essa família tem uma tranquilidade em saber o que a criança tem. Então, eu acho que isso realmente foi um dos avanços que a gente teve esse ano aí de atualização na pediatria, na pneumopediatria. E isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Com né, certeza. E aproveitando o gancho, trazendo uma das perguntas que a gente recebeu, a asma tem cura? Você falou aí, tá controlada. E aí uma mãe perguntou, doutor, meu filho recebeu diagnóstico de asma 2 anos atrás. Ele ainda tem asma? Curou? E aí, explica para nós. A gente não pode falar que tem cura. A gente fala que está controlada. Ele pode não ter sintomas mais, mas ele ainda tem a doença. Porque a asma é uma predisposição genética que se une aos fatores ambientais. Então, como ele tem essa predisposição genética, a qualquer momento ele pode desencadear a doença. Então, a gente não pode falar que ele está curado. É diferente de uma pneumonia, que você trata, entra com antibiótico e cura. Sim. Não, a asma é uma doença crônica e ela tem controle. E para controlar, não é uma coisa que eu vejo muito, isso aí é muito bom a gente enfatizar, melhorou a tosse, parou a medicação. Não, a gente melhora a tosse, demora até 2, 3 semanas, dependendo dos quadros, até 2, 3 semanas para ceder a tosse totalmente. E a gente mantém a medicação no mínimo 4 ou 6, 8 semanas sem tosse. Para daí eu falar que eu posso tirar o medicamento. Isso é uma coisa que acontece muito, de parar de tossir e parar de usar o remédio. E aí volta a ter crise novamente, e aí faz até uma pneumonia associada. Isso é uma coisa importante que as mães precisam saber. Não é porque está sem tosse, que está sem sintoma, que eu posso parar a medicação. Sim. Tá? Não é porque você está com a pressão controlada que você vai parar de tomar antihipertensivo. Isso é doença crônica. Exatamente. Tá? E assim, as mães, principalmente agora, essa época do ano eu não tiro medicação de ninguém. Olha o clima, como é que tá. Quanto vírus, uma né? oscilação climática. E o que a gente vai grande. fazer agora no final do ano? A gente vai sair à noite com as crianças, a gente vai ter contato, viajar, vai para o shopping, vai fazer um monte de coisa diferente. Então eu falo assim, mantém essa dose que está controladinha, depois, em janeiro, a gente vê se tira. É melhor você manter uma dose baixa controlada do que você tirar e a criança... Imagina ela pegar uma infecção no meio das festas, que chato, né? Você tem que ir para o hospital no Natal, Ano Novo, por causa de uma crise. Então, uma coisa que acontece muito é de achar que melhorou o sintoma, que a doença acabou a doença. Não é assim, ela está controlada. Sim. E aí, quando ela está controlada, atingimos o controle, atingir a dose controle, eu mantenho ela no mínimo, o ideal é fazer 2 meses, 8 semanas, para depois pensar em reduzir. Aí a gente vai reavaliar, ver se pode reduzir a dose. Em alguns casos, se a dose estiver baixa, a gente tira. Em outros casos, a gente aumenta, porque a criança teve pior dos sintomas. Então, assim, tem que manter a medicação mesmo sem sintomas. E o acompanhamento, né? Sim. E aproveitando aqui mais uma pergunta. Tá controlada, tá tudo bonitinho. Quais fatores podem desencadear uma crise numa criança que está bem? Quando a criança está controlada, dificilmente ela vai ter crise. Se ela
teve crise, ela está parcialmente controlada. É uma classificação que a gente utiliza. Tipo assim, ela está sem sintoma, mas ela gripou, ela ficou mais cansadinha. Então, a gente considera parcialmente essa criança, a gente não vai reduzir a medicação. A gente vai manter por mais tempo e vai ver. O corticoide inalatório, por que a criança tem crise? Porque ela inflama exageradamente. Asma é uma doença inflamatória que você tem um exagero na resposta. E aí, quando a criança utiliza o corticoide contínuo e que está controlada, ela não vai ter essa resposta exagerada. Ela vai gripar, aquela gripe dela vai durar 2, 3 dias, igual qualquer criança, e vai ficar tudo bem. Ela não vai precisar de usar antibiótico, ela não vai precisar de ir para o hospital, que é o que acontece. Então, quando a gente reavalia, mãe, nesses últimos 30 dias, ele gripou, e aí? Doutora, 2, 3 dias, mas ele não cansou, eu não precisei de usar o Aerolim. Perfeito, a doença dele está controlada. Não, doutora, ele estava bem, mas ele gripou, ele ficou mais cansadinho. Então, a doença dele ainda não está controlada. Precisamos rever o tratamento e ver o que está acontecendo, entendeu? Então, quando ela está controlada, ele pode gripar, ele pode tomar vento, ele pode tomar banho de piscina. Poeira, poeira, terra, que ele não vai exagerar na o período de resposta. fumaça que a gente tem aqui, né? O objetivo do tratamento, gente, é ter qualidade de vida. Se for para não poder fazer nada, a gente coloca numa redoma de vidro, fica tudo certo. Não precisa nem usar medicamento, tá? Então, o uso do medicamento é para controle e para melhorar a qualidade de vida não só da criança, mas da família também, sabe? Então, esses critérios a gente utiliza muito. Ah, ele viajou, ele foi em Caldas Novas e não teve nada. Oba, tem sinal de que ele está controlado, tá? Mas, assim, a criança que tem asma, ela tem uma doença inflamatória inflamação é resposta inflamatória, é resposta do organismo exagerada. O Clenil, os corticoides inalatórios, a budesonida, a fluticasona, eles controlam essa inflamação. Esse é o objetivo do tratamento, controlar a resposta inflamatória. E aí ele vai ter vida normal. E só pode tirar com o acompanhamento médico. Então, o médico vai tirando na hora certa. Eu aprendi a colocar na receita não tantos dias seguidos, tipo até o retorno. Isso faz diferença, isso faz muita entendeu? diferença. Porque assim... Às vezes dá os dias e a criança não tá bem, né? E aí a mãe tira porque ela está escrito. É diferente de um antibiótico que a gente determina o prazo de que vai usar. Exatamente. O tratamento da asma ele depende muito da resposta do paciente, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Não é um antibiótico, é um corticoide inalatório. Cada criança responde de E um cada jeito. criança... Eu tenho 2 pacientinhos gemelares que nasceram no mesmo dia, filhos da mesma mãe, que usam para controlar, eu tive que usar doses diferentes. Entendeu? Sim. E eles vivem no mesmo ambiente, mas são 2 pessoas diferentes. A gente não trata a doença, a gente trata o doente. Então, para cada um vai ter uma resposta. Não é porque para fulano foi assim que para mim vai ser também, entendeu? Até irmãos, no caso deles, são irmãos que nasceram gemelares, entendeu? E aí são diferentes. Imagina, crianças diferentes que moram em outras famílias, ou que, entendeu? É muito diferente isso. Sim, você falou um ponto aqui que às vezes a gente recebe muito essa dúvida no consultório. Doutora, a asma tem relação genética ou não? Se eu não tenho ninguém na minha família com asma, se eu e minha esposa não tem asma, tem possibilidade do meu filho ter asma? Sim, ele pode ser o primeiro da geração. E será que não teve? Será que aquela tosse que tinha quando era pequeno já não era asma? É porque, assim, o diagnóstico de asma, as pessoas têm muito medo do termo. Sim. Sabe? Então, às vezes, ele tinha tosse crônica, tosse noturna, tinha cansaço quando era pequeno e ficou como se fosse, sei lá, gripe, até pneumonia de repetição. Eu não tenho asma, mas eu tinha pneumonia de repetição. Será que essas pneumonias de repetição não foram crises de asma? Então, assim, não é porque as mães, a criança, filho de mãe asmática, tem muito maior chance, isso é fato. E outra coisa que é importantíssima, o tabagismo intrauterino. Na hora que a gente fala que, assim, a mãe que teve contato com o cigarro durante a gestação, isso aumenta em 50% de chance da criança desenvolver asma na infância. E não é ela fumar, é o pai fumar perto dela. Sim. O vô fumar perto Isso dela. é importante, então, porque eles acham que é só se a mãe só fumar, se a mãe né? fumar. E, ele fuma no quintal. Não, é tabagismo passivo. Então, se tem qualquer pessoa próxima que convive por mais tempo que fuma, isso é tabagismo. Isso aumenta muito o risco de asma. Ela não teve, o pai não tem. Mas ela teve contato com o cigarro durante a gestação. Esse menino vai desenvolver. Exatamente. E geralmente a gente acha isso como um fator, sabe? Ele não tem, mas você teve contato com o cigarro, entendeu? Sim. Então, assim, é uma coisa que na nossa anamnese precisa ser perguntada também. O tabagismo intrauterino é um fator de risco importantíssimo. E, assim, eu falo o seguinte, várias coisas a gente não consegue evitar, né? Tipo, o vírus. Não consegue. Mudança climática. Mas o tabagismo dá, né? Aí sim. Tá. O tabagismo é algo evitável.
Eu acho que, assim, se é uma coisa que a gente sabe que faz mal, a gente tem que evitar. Você já falou aqui muito bem sobre a questão da infecção respiratória, mas eu acho importante a gente frisar isso para as mães. A criança que ela tem asma e que ela tem infecção respiratória, seja por qualquer vírus ou bactéria, ela tem uma predisposição maior de gravidade ou não? Sim, tem. E aí, esse é o maior motivo de eu falar, olha, a gente vai manter a medicação controlada, porque se ele tiver uma pneumonia, vai ser mais grave. Esse é o maior motivo de manter o controle, entendeu? Perfeito. Ele tem, aquele tecido inflamado, ele é um tecido que ele é mais propício a uma contaminação bacteriana. Um pulmão inflamado, ele infecta muito mais. Sem falar que o próprio sistema imunológico da criança está alterado. Então, quem tem asma tem maior predisposição à pneumonia, sim. Nem todas as crises asmáticas são pneumonias. A gente vê muito diagnóstico de pneumonia em crise asmática. Mas, assim, que ele tem predisposição maior, inclusive a complicações, sim. Ele tá ele já tem uma doença de base. Toda vez que você tem uma doença de base, as outras ficam são mais graves. Então, nosso principal motivo de controlar a doença é justamente, e ainda mais em crianças menores de 8 anos, o pulmão está se formando. A gente termina de formar nosso pulmão em torno de 6, 8 anos. Até lá, ele está ainda crescendo em número e tamanho de alvéolos. E se eu deixo um processo infeccioso nessa fase, ele deixa de se desenvolver. Vai ser um adulto com perda de função. É uma das vantagens agora dessa atualização, Sim. né? Sim. E quando você recebe o diagnóstico, você evita, né, essas consequências. Quanto mais cedo a gente trata, mais a gente protege esse pulmão. Eu falo para a mãe, ai, doutora, ele gripou e ele não ficou cansadinho. Isso é o clenil. Ele está protegendo o pulmão do seu filho. E elas é mesmo, né, doutora? Depois que ele começou a usar essa bombinha, como ficou diferente? E é esse o objetivo do tratamento, controlar o processo inflamatório. E se inflama, lesiona. E quanto mais cedo ele começa a inflamar, mais tempo ele vai ter para inflamar, mais consequências ele vai ter. Sim. Então, assim, a gente tem que tratar, não tem que ter medo de bombinha, não tem que ter medo de corticoide inalatório, logo que a gente tem os cuidados, né? E eu já. É a próxima pergunta aqui, porque as mães chegam e você deve responder isso para todos os dias. Doutora, mas esse corticoide inalatório, ele não vai engordar, não vai alterar o crescimento dele, não vai alterar nada na vida dele? O que esse corticoide inalatório pode trazer de prejuízo na vida dele? Isso é uma pergunta, assim, o corticoide, a gente tem corticoide de várias maneiras, né? Eu tenho corticoide pomada, eu tenho corticoide oral, eu tenho corticoide injetável, eu tenho corticoide inalatório. Eu falo o seguinte, se o problema está na via aérea, nada melhor do que respirar o remédio. Ele vai agir ali no local e a distribuição sistêmica dele é mínima. Se você tiver o cuidado de lavar a boca, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Acabar de fazer a medicação, lavar a boca, e agora a gente faz sempre que usa, porque a gente não usa salbutamol sozinho mais, a gente sempre usa associado ao corticoide, tem que lavar a boca da criança, ela tem que lavar e ela tem que beber água, para tirar ele do esôfago, da gargantinha, que na hora que ele inala, passa. Tá? O inalatório ele vai direto no sítio de ação, então a quantidade que circula é mínima. Predicin, 2, 3 vezes por ano, é muito pior do que 6 meses de corticoide inalatório. A gente tem que tomar cuidado com o corticoide oral, que todo mundo tem, que deveria ter restrição de receita. Esse a gente tem que tomar cuidado, porque ele sim, ele vai para o pulmão, mas ele circula no seu corpo inteiro, aí ele vai fazer efeito. Em outros lugares que não deveria. O inalatório, não. Se o problema fosse no cabelo, você não ia passar um shampoo? Exatamente. Se não fosse na pele, você não ia passar um creme? Exatamente. Se é na via aérea, vamos respirar um remédio. É o melhor dispositivo que tem. Ele vai ali, age ali, fica ali e circula pouco. Então, não tem que ter medo. Lógico que tem que ter as doses ajustáveis. Para cada caso é um caso. A gente reavalia justamente para ver se aumenta ou se reduz a dose. A gente tem usado doses menores. Aquele negócio. Antes, eu usava doses maiores. Mas a gente aprendeu a fazer a técnica inalatória correta, que é outro problema, né? Não fazer a técnica correta, aí fica com doses altas, que não chega. Se você está usando uma dose alta e ele não está melhorando, a primeira coisa, está chegando lá no pulmão? E é impressionante o seu vídeo, né, que você fez ensinando a bombinha no nosso último podcast, a gente vai fazer de novo. Ele teve 6 milhões de visualizações. E muitos comentários, assim, das pessoas... eu faço, tem 3 anos no meu filho e eu não sabia que era assim, nunca recebi essa informação. Então, é muito importante a forma correta, né, de usar. Eu fui avaliar um bebezinho lá no hospital e eles tinham falado que precisou de fazer 3 doses de resgate para ele melhorar. Mas ele estava fazendo tudo errado. Então, se eu somasse as 3 doses, não dava uma, entendeu? Então, assim, aí, será que se tivesse feito a técnica inalatória correta,
não teria melhorado no Precisava. primeiro, entendeu? Então, assim, a técnica inalatória é tudo. Se você não usar certo, não chega lá. A gente quer que chegue nas pequenas vias aéreas. Tem que inalar da forma correta. Tem que inalar da forma correta. Então, a técnica, a gente trouxe até alguns espaçadores, até o tipo de espaçador. Eu falo assim, eu não tenho nenhum conflito de interesses em passar tal espaçador, mas eu quero o melhor para o meu paciente. Então, até o tipo, a maneira com que a mãe higieniza, a maneira... Hoje, a mamãe falou assim, doutora, eu posso usar o espaçador para os meus 2 filhos? O mesmo. Eu falei, olha, eles usam a mesma escova de dente? Aí ela falou, não, então, é a mesma coisa. Mas eles convivem o tempo todo, mas eles têm floras totalmente diferentes. A gente não usa o mesmo espaçador para os 2 irmãozinhos. A gente não usa. Ah, é igualzinho? Pega um esmalte, marca com a letrinha o primeiro nome dele, identifica. Um adesivo. Isso, mas não usem o mesmo espaçador. É um objeto de uso pessoal e individualizado. Não é para compartilhar espaçador. Porque você vai transmitir os vírus. Que o principal gatilho não foi um vírus, você vai transmitir. E não é nem um pouquinho higiênico, né, gente? Vamos combinar, né? É igual usar a mesma escova de dente. É uma coisa que as mães perguntam também, sabe? E pensando assim, a criança tá em tratamento, recebeu o diagnóstico de asma. O que a mãe tem que observar em casa para ir para o pronto-socorro, pronto atendimento? Porque elas têm muita dúvida. Ele sempre fica cansado, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Aí manda mensagem pro pediatra, o pediatra tá ocupado, ela fica ali esperando, às vezes passa da hora. Então, assim, o que a mãe tem que ver para pegar a criança e correr para o hospital? Primeira coisa, a gente tem que saber se esse desconforto respiratório é por broncoespasmo mesmo, é por asma. E tem uma dica que eu acho que é fundamental, que é, eu sempre pergunto, ele está com problema de puxar o ar ou de soltar o ar? Ele está puxando com dificuldade? Isso geralmente é biária superior. É nariz entupido, é garganta inflamada, uma laringite, né? Que ele faz esforço para puxar o ar. Isso, geralmente, a gente tem que lavar o nariz, ou às vezes fazer uma nebulização com adrenalina, dependendo do quadro mais grave. Essa dificuldade é muito grande, ele está afundando a fúrcula aqui, ele está com muito esforço, tem que ir para o pronto-socorro. Se a dificuldade é para soltar o ar, ele vai forçar a saída do ar, isso é broncoespasmo. Aí é usar a bombinha. Aí ela vai usar a bombinha, os 4 jatinhos que a gente deixou na receita, tosse persistente ou falta de ar, iniciar com. A gente deixou, que a gente tem que deixar na receita o plano de crise. Tá, ela fez 4 jatinhos, ele não melhorou, porque é para melhorar. Ele não melhorou, é melhor procurar pronto-socorro. Eu não deixo prescrito 6 jatos, 8 jatos para crise moderada ou grave, porque se ele está com crise moderada, ele não devia estar em casa. Ele devia estar dentro do pronto-socorro. Ele tem que ser avaliado. Então, assim, essa necessidade de usar uma dose maior para controlar, ela tem indicação médica. Vocês nunca vão ver uma receita minha com 6, 8 jatos de Aerolim. Por quê? Isso não é para ser feito dentro do ambiente domiciliar. Isso é para ser feito dentro do hospital. Um paciente que está precisando de 6 jatos para abrir o pulmão dele é um paciente que está grave, não dá para ficar. Às vezes está precisando até de oxigênio. Sim. Entendeu? Então, assim, fez os 4 jatinhos a cada 20 minutos, ele continua cansadinho, vai para o pronto-socorro. Vai para o pronto-socorro. Porque do segundo para o terceiro ele já melhora. Quando é uma crise mais leve, que pode ser tratada em casa. Mas a primeira coisa, tem que entender que se ele tiver com obstrução nasal importante, com uma laringite, não vai ser o Aerolim que vai resolver. Entendeu? Isso, a Aerolim, ele broncodilata, ele abre as pequenas vias aéreas. Aqui em cima ele não age. Então, ele não vai melhorar. Então, identificar se o problema está na inspiração, na entrada no ar ou na saída, já é uma coisa para a gente ver. É na saída, vamos tentar o Aerolim. É na entrada, dependendo do grau da dificuldade do paciente, é melhor até levar para o pronto-socorro mesmo. Exatamente. Porque... É uma questão que é muito válida a gente falar aqui, porque muitas vezes a disponibilidade hoje que a gente tem do uso do WhatsApp, as famílias às vezes confundem e acham que a gente consegue dar diagnóstico, às vezes... Doutora, meu filho tá tossindo, passa um xarope? Gente, a André acabou de citar aqui agora. Eu posso ter um quadro só de via aérea superior, eu posso estar fazendo uma laringite, eu posso estar fazendo um broncoespasmo. E, às vezes, a família ela não tem capacidade de identificar o que a gente precisa avaliar. E, às vezes, a gente não consegue. É uma tosse seca. Tá, pode ser várias coisas. Então, eu já falo com eles. É tosse. Não adianta me mandar mensagem. Eu tenho que examinar o paciente. Eu tenho que examinar o paciente. Mas não conseguiu passar com você? Ele precisa ser visto por alguém. Eu não medico com xarope para tosse, não medico com nenhuma medicação via WhatsApp. Não dá.
Legal você falar isso, mas eu, semana passada mesmo, recebi uma mensagem de uma pessoa de outro estado que queria uma consulta online. Falei, olha, eu não faço consulta online. Por quê? Porque não tem como eu definir sem examinar. Não existe. Não é o tipo de coisa que eu Ainda tenho que mais olhar o fazer vídeo. ausculta, Como é que eu vou imagina. usar os CUTA? Não tem como. Ela disse assim, então você viu o raio-x? Não, eu não vejo o raio-x, porque eu não tenho exame físico. O raio-x pode não ter nada e a criança pode estar tudo. Então, assim, aí eu falei para ela, olha, precisa ser examinado e tal. Então, assim, os não pediatra, eu não. Aqui eu sei que não tem ninguém que atende online. Porque nós somos responsáveis, Eu acho que é uma entendeu? especialidade muito Não difícil, dá. Na não época da dá. pandemia, que falaram que não podia nem examinar menino direito, eu falei, então eu vou mudar de profissão, porque não tem como, sabe? Então, assim, essa questão e quando. Esse negócio de passar xarope, isso não existe, gente. Isso aí, quando a gente fala que não vai passar, não é porque a gente é ruim, porque a gente quer receber a consulta, não. É porque a gente é responsável. Isso se Exatamente. chama profissionalismo. Não dá para passar medicação sem avaliar a criança. Tosse pode ser qualquer coisa, pode ser uma otite, pode ser uma amigdalite, pode ser uma sinusite, pode ser uma pneumonia. Depende muito do exame físico. Então, quando o pediatra, o pediatra se recusa a passar um xarope, as mães têm que entender, eu vou falar diretamente para as mães, que não é má vontade, não é porque a gente não quer, é porque a gente está sendo cuidadoso com o seu filho. Então, precisa de avaliação, precisa ser auscultado. A ausculta pode estar normal, mas a gente tem outros indícios, né? Outras coisas que nos falam a favor que tem alguma coisa errada, e aí sim a gente vai passar a medicação correta. A partir disso, mas só. Não existe de passar xarope, gente, não existe. O xarope é o que menos resolve, sabe? Sim. E geralmente, no meu caso, né, eu já estava usando. Então a gente já quebrou etapa, assim. Mas é muito legal, é muito importante a gente falar sobre isso mesmo, que Muito. precisa do exame físico. Muito, muito. É um Vocês viram um aquele sintoma que aparelhinho? não dá. Aí, Eu ia tá, falar vamos sobre lá, isso. gente. Um aparelhinho que coloca para ver se tem sibilo. E daí? aí? Vai fazer o quê? Tá. Tem sibilo, você vai fazer aerolim? Tá. O sibilo, ele pode ser um corpo estranho, ele pode ser uma compressão extrínseca, sibilo é um dos sintomas, sibilo é o som que eu escuto no broncoespasmo, mas eu tenho sibilos por vários outros motivos. Então, não é porque eu estou sibilando que significa que eu estou em crise. Eu fiquei, gente, esses pediatras fazendo propaganda de aparelhinho para sibilância, cara, eu acho que isso é dar um Talvez tiro ele no ajude pé, em entendeu? alguns casos de paciente de asmático crônico e você acompanha que a mãe conhece Mas eu, para ver se sinceramente, está em crise. É mas muito complexo difícil. ainda, eu acho sabe? muito, Eu acho muito. difícil para o paciente ter essa noção para conseguir passar algo para a gente conseguir medicar. Porque ele pode estar sibilando, mas e a oxigenação? Sim. Como é que tá? E o E esforço até a oxigenação, respiratório? você sabe que elas têm dificuldade de olhar, né? Ia falar isso agora. Muitas vezes as pessoas têm oxímetro em casa, mas às vezes o oxímetro pode estar mal posicionado, a extremidade da criança pode estar fria, ela não tem uma oximetria real, e aí passa às vezes informações incorretas para a gente faz uso de medicações que não são necessárias. Então, gente, não dá para fazer essas coisas à distância. No consultório, Não às dá. vezes, quando eu fui examinar a bebê a primeira vez, eu falo, mas ele sempre foi cansado assim? Aí a mãe, mas isso é cansado? É. Eu não sabia que isso era cansado. Para Exatamente. mim era a respiração do Pra bebê. ele é normal. Para eles é um padrão normal. E pra gente, a gente sabe que tá com cansaço. Então, assim, é importante ser avaliado, né? Eu Até já a tive. questão do raio-x, inclusive, Sim. sabe? Não é porque o raio-x está sem alterações que não tem nada, Exato. sabe? A gente, assim, a criança, a clínica é soberana, é a avaliação, e é uma avaliação geral, é o aspecto geral, é a carinha da criança, sabe? É tudo, é a frequência cardíaca, é a frequência respiratória, o uso de musculatura acessória, são muitas coisas envolvidas que precisam ser avaliadas em conjunto e numa situação favorável. Entendeu? Sim. Uma mãe me mandou um vídeo da criança brincando com um irmãozinho, aí ela tava puxando, Tadinha. sabe? Mas ela tava agitada, brincando, sabe? Uma coisa é uma criança dormindo, outra coisa é uma criança brincando. Então, isso tudo muito é relativo, sabe? Eu acho que a gente banaliza muito quando a gente fica passando orientações vagas, assim. Eu acho que isso é banalizar. Isso, eu acho que os nossos filhos são muito importantes para a gente querer resolver de uma forma simples, entendeu? com certeza. Não é que mas você está valorizando o seu passe, né? Não, eu acho que a gente está aqui justamente para fornecer o melhor que tem,
E a responsabilidade, Sim. né? Eu acho que a informação hoje, inclusive a gente está aqui para disseminar uma informação de qualidade, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente vai absorver uma informação, para saber da fonte que ela está vindo, de onde está vindo, de quem está vindo, porque às vezes pode parecer muito simples para a gente que é profissional da saúde, mas para uma pessoa que é leiga e que está do outro lado, nos assistindo, às vezes ele pode não entender nada do que a gente está falando aqui. E ele precisa que eu esteja de frente para ele, explicando. E isso é normal, tá? Existem pessoas que só conseguem absorver a informação se ela estiver de frente a frente comigo. Ela pode assistir inúmeras vezes um vídeo, ela não vai conseguir realizar. Ela pode tentar várias vezes fazer a bombinha igual você está fazendo aqui. Ela só vai conseguir se você chegar no consultório e mostrar para ela, é assim. E tá tudo bem. Então, é isso que as pessoas precisam entender. E a gente está aqui para auxiliar vocês nesse sentido. E agora puxando para mais um assunto assim polêmico, né? Que para pediatras também, para os médicos do postinho, enfim, inalação em casa. A gente tem uma moda, uma onda. Ah, não tá tossindo, faz inalação com sorinho que vai melhorar. Vai melhorar ou vai piorar? E aí, me conta. Não vai melhorar. A nebulização, ela só é usada em pacientes críticos e pacientes graves que não conseguem respirar direito. Esse paciente não tinha que estar em casa, né? Ele tinha que estar no pronto-socorro. Você vai usar a nebulização quando... A nebulização é uma forma de pegar aquela medicação, transformar em pequenas partículas e levar até o pulmão. Que a gente faz com a bombinha. Sim. Muito melhor, tá? Quando a gente utiliza a nebulização, são pacientes que não conseguem fazer a bombinha. O paciente está precisando de oxigênio. Nebulização é para paciente grave, não é para paciente que está em casa. Ah, mas é para desentupir o nariz. Então, lava o nariz com soro fisiológico. Teve aqui uma pergunta aí, né? A questão de fazer nebulização, porque o pulmão fica úmido. Se quando faz, o pulmão fica úmido. Dentro da mucosa, da traqueia, dos brônquios, a gente tem, na parede dos brônquios, a gente tem um aparelhinho, chama aparelho mucociliar, que parece uma cola. E tem uns cílios que ajudam a remover. Então, a impureza entra, gruda ali naquela colinha, e aí os cílios removem e espelham essa secreção. Quando a gente fica usando nebulização com soro fisiológico, a gente realmente perde a adesividade dessa cola. Os cílios, eles não batem do jeito que tem que ser e não gruda. E aí aquela impureza entra toda para o seu pulmão. Então, a gente atrapalha o sistema imunológico. A gente atrapalha o nosso aparelho mucociliar, que é a nossa primeira defesa que a gente tem, natural, é da gente isso. Mas quando é que eu vou usar? Tem pacientes que têm esse muco muito espesso, e são doenças específicas, fibrose cística, algumas doenças que têm esse muco muito espesso, aí a gente vai utilizar esse método para poder deixar mais fluido e ele conseguir. Mas são casos específicos. Isso não é para usar em todos. A nebulização, ela vai mais atrapalhar meu sistema do que ajudar. Quer lavar o nariz? Lava com os dispositivos, que a gente tem vários dispositivos disponíveis. Mas, assim, nebulização só com soro fisiológico não é legal. É muito bom para a viária superior, mas para o pulmão, propriamente dito, não é legal, tá? Ele pode até piorar o quadro, sim. Tem que ser com indicação também, né? Esse negócio, gripou, vou fazer uma nebulização. Não, gente, segurar um menino 15, 20 minutos para fazer uma nebulização? Quem uma dá loucura. conta? Quem dá conta? Sabe? Sabe qual menino que vai tolerar isso? Aquele que está prostrado, grave, que não consegue nem respirar. Ele vai ficar quietinho esperando. Que é o que acontece no hospital, que né? é o paciente crítico, é o paciente grave. Então, a gente utiliza a nebulização, sim, em pacientes graves. Porque aí eu forneço oxigênio, é outro critério, sabe? Sim. Não é para ser usado em casa, criança em casa. Vamos usar a bombinha, 30 segundos no máximo, 60 segundos você gasta para poder fazer. A nebulização, cada 10 centímetros que você afasta do rostinho da criança, você perde 50% da dose. Então, assim, a perda da droga é muito grande. Se você não fizer na técnica correta, tem gente que põe na orelha, né? Põe em tudo quanto é lugar, menos na boca da criança. Então, assim, não tem necessidade. E, tipo assim, aí essas não vão piorar, porque não vai, né? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada, sabe? É meio um placebo terapia, né? Que a gente fala. A mãe acha que tá fazendo alguma coisa, mas, assim, não tem nenhuma eficácia. Isso aí, para pacientes críticos, sim, mas para paciente normal, pode até atrapalhar, inclusive. Sim. E o umidificador? No quarto, isso também é bem polêmico. Tá? Assim, agora, por exemplo, começaram as chuvas, não tem porquê, né? Porque, assim, a umidade, ela aumenta
produção de ácaro, de fungos, e os ácaros se alimentam dos fungos. Tem que ter um equilíbrio. Tá? Então, há muito cuidado. Então, assim, no período que está muito seco, aí, mas assim, não coloca perto de nenhuma superfície, porque ele vai bater e vai virar água, e vai descer e vai mofar. Então, assim, umidificador... Berço, né? Berço, Cômoda. as camas Montessori lá, né? Que é a questão de do colchão não ficar bem... O colchão tem que ser ventilado, né? Aquelas ser grades arejado. que tem nas camas é para ventilar, entendeu? Sim. Essas camas baixinhas, elas podem ter esse problema. Então, assim, eu, como pneumologista, eu não indico umidificador. Coloca toalha molhada, alguma coisa assim, mas não o aparelho em si. Porque, dependendo do lugar que você coloca ele pode... Piorar. piorar, ele pode criar mofo e até o próprio E aparelho. principalmente a noite inteira, né? Tem gente que liga e deixa a noite inteira lá. Uma coisa também acho que legal da gente falar em questão assim, eu vou ligar o ar-condicionado para quando ele for dormir tá fresquinho. A gente não faz isso. Um dos principais gatilhos para isso foi falado no Gino 2025 também, as condições climáticas. Os gatilhos, as mudanças de clima abruptas, elas causam crise. Isso é muito. Ontem estava um calor insuportável, hoje está chovendo. Então, isso sim engatilha. Então, esse negócio de estar na sala quente, brincando na rua, chega quentinho, entra dentro do quarto gelado, isso é péssimo. Não, e dá o banho quentinho pra relaxar e aí entra no entra quarto do gelado. ar-condicionado. Não, essas mudanças bruscas, elas gatilham inflamação. Então, o que a gente faz? Entra a criança no quarto e aí liga o ar na hora que ela estiver lá. Para temperatura e caindo aos poucos. Evitem mudanças bruscas. Quente para o frio para o quente. Lá no sul, as pessoas ficam aglomeradas para se aquecer. Não é assim? Aqui a gente fica no ar-condicionado para resfriar, porque ninguém vai ficar lá fora. Tá um calor insuportável. E a gente fecha o ambiente, que é outro problema. Porque aí você fecha, ninguém vai usar ar-condicionado com a janela aberta, vai? Não. Então, não ventila. E aí, quando você sai lá fora, toma aquele bafo quente, sabe? Então, aqui, assim como no sul, a gente tem esses gatilhos aqui, é muito incidente por causa disso. E você falou de um ponto aqui agora que as mães sempre perguntam também. Ai, doutora, ele tá com pneumonia, ele tá com gripe. Eu ligo ou desligo o ar-condicionado? Qual a temperatura que eu devo usar? Ar-condicionado ou ventilador? Ar-condicionado ou ventilador? Essa pergunta também, ela o ventilador, aquele ventinho ali, para quem tem rinite alérgica, é uma maravilha, né? Terrível. Tipo assim, você começa a espirrar. E o ele ventilador remove. nunca tá 100% limpo. Não, se o ventilador tiver, o ambiente não tá, né? Não. Então, assim, ele remove. Você colocar um feixe de luz em frente ao ventilador, você vai ver um monte de partículas, assim, entendeu? Então, o ventilador, ele acaba sendo pior, tá? O ar-condicionado, desde que limpo, né, ele acaba sendo melhor, tá? Porque também sentir calor não dá, né, gente? E, tipo, Não, e a criança dá. transpira e dorme molhada com aquela roupa de sim. suor, E se né? ela tiver dermatite atópica? Não dorme Não direito. consegue dormir. Entendeu? Então, isso aí vai exacerbar mais ainda os quadros. Então, assim, entre o ventilador e o ar-condicionado, melhor o ar-condicionado. Com esses cuidados, né? De abaixar a temperatura aos poucos. É uma temperatura que ela não precise ficar empacotada. Assim, uma temperatura confortável para ela, que ela consiga dormir bem sem sentir frio também. Porque também, né, senão na hora que ela sair do quarto, ela vai ter um choque térmico do mesmo jeito. Excelente. E você falou sobre a questão da nebulização aqui, eu vou retomar um pouquinho o assunto. E as mães, quando elas vão comprar algum nebulizador, elas perguntam: doutora, qual nebulizador eu vou comprar? Existe diferença de um nebulizador por outro? Ou como que eu devo fazer? Explica um pouquinho para elas sobre isso. Não compra. É que, na verdade, assim, o nebulizador, é igual eu falei, as indicações da nebulização, elas são restritas. Por exemplo, tem pacientes que usam nebulizador para pacientes com fibrose cística, que tem um nebulizador próprio, ultrassônico, que não faz barulho, para poder fazer a medicação antibiótico inalatório. Mas são casos restritos, específicos. Isso tem que ser prescrito. Sim. Então, assim, comprar um nebulizador por conta... se a indústria dependesse de mim para vender nebulizador, estava falido, porque, assim, não é o melhor dispositivo que tem. Eu tenho nem conheço as marcas. Então, né? eu tenho a listinha lá dos itens a não comprar no enxoval. Tá lá, nebulizador, não compre. Porque, gente, você não vai usar. Né? Não, Então, elas vão assim, começar. Quem compra começa usando no segundo dia de vida, que eles acham que o nariz está entupido, né? Do recém-nascido. Já começa ali. Entendeu? E aí faz 2, 3 piorar. dias já tá com nebulizador porque o nariz está entupido. Não, e então. tem a questão também de as drogas, nem toda droga pode ser usada via nebulização, ela é inativa, Isso. tá? Então tem isso também. E, gente,
Por exemplo, a gente falou do tratamento da asma, que é 2, 3 meses. Você ficar usando nebulizador 2, 3 meses, Não, 2 vezes ao dia, você vai ter que comprar uma a cada 2 meses, porque eles não Ele duram. não aguenta. Não aguentam, eles queimam o tempo que gasta, né? Assim, gasta energia, é muito. E para você carregar isso, vai viajar, você vai levar aquele trambolho todo, sabe? Então, assim, é inviável, sabe? Então, Cada vez mais está em desuso. Tá cada vez mais. A gente vai utilizar no ambiente hospitalar em situações específicas. Sim. Aí sim, e aí um nebulizador bom também, né? Sim. E drogas que realmente não vão ser inativadas naquele nebulizador, que tem tudo isso também, né? Perfeito. O tipo de medicação que vão usar, como que vão Sim. usar. E aproveitando, você falou em viagem, um paciente meu passou aperto esse tempo. Foi viajar de avião e a criança teve uma crise durante o voo e no avião não tem medicamento, eles não têm, né, a companhia. Então, sempre que for, leva o kit com você, né? Para tirar da crise. Eu faço isso com a minha filha, que ela tem muita crise. E mesmo que ela não tá na época de crise, eu levo, porque às vezes extravia a mala. Ou no ônibus você perde aquela mochila. Então, leva com você os medicamentos para tirar a criança da crise. Porque é uma hora... Olha o Olha tamanhozinho. isso aqui. Cabe Pode dentro da botar bolsa. aqui dentro, né? Você coloca aqui dentro, ó. Coloca dentro da E põe bolsa. dentro da bolsa. Uma Exatamente. necessairezinha e põe dentro da bolsa. É outra vida, entendeu? Então, isso aqui tem que andar junto com a mãe na bolsa de saída dela, tá? Imagina você ter que usar um nebulizador. Ah, então, isso aqui. E é interessante levar a receita, porque algumas empresas aéreas, elas Não deixam. Não deixam ela fazer. pode pegar isso aqui e falar que não pode entrar no avião, tá? Isso. Então, é interessante ter a receita também. Mas olha só, tanto que é prático. Prático. Não, esse paciente em si, no final, tinha um chá de limão e a aeromoça deu, e eu acho que foi Deus que agiu um milagre, ele saiu da crise. Mas dependendo da crise, tem que descer, né? Não tem o que fazer. Sim. Tem que ser. Já que a gente pegou os dispositivos aí, eu acho nada melhor da gente que demonstrar, né, como realizar o uso do espaçador. Vamos fazer? Vamos. Vocês querem fazer ou querem que eu faça? Não, pode fazer você. Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente tem esse aqui, que é para crianças maiores, e tem esse aqui para os bebezinhos. Tem que cobrir nariz e boca. Vamos E colocar aí- ali para a câmera. Vamos pra lá. Isso. Aqui é a bonequinha da doutora Maísa, né? Ela não é muito tem bonitinha, não é não, muito bonitinha, não, mas ela Ela é ajuda a muito gente. parecida. Ó, então, o ideal é você encaixar na parte de baixo e assim. Cuidado para não colocar no olho da criança, tá? Então, encaixa no queixinho e coloca aqui. Esse aqui é bom porque essa parte mole, ela não machuca e essa parte dura não fica caindo toda hora. Sim. E ele tem um dispositivo de que cada vez que a criança respira, esse aqui levanta. Então, a gente consegue ver quantas vezes que a criança respirou, porque a gente vai contar 10 respirações, não é até 10. Não é 10 segundos. É 10 respirações. Então, eu encaixei aqui, aí a bombinha ela vai vir aqui, né? Que a gente vai colocar em L. E aí, um jato só, não precisa agitar, mas é mais de um, eu preciso misturar a medicação. Encaixei aqui, aí eu vou colocar... Aí, tá. Vou pegar aqui para mostrar. Não sei se a câmera vai conseguir ver. Meu Deus, é pesada mesmo. Pesada. Ó, o que eu falo para a mãe? Você coloca o bebê no seu colo, você coloca um bracinho, esse bracinho você prende com esse cotovelo, esse bracinho você prende com esse cotovelo. Ó, Tá livre. tá livre. E aí você vem com o coisa, encaixa aqui, e essa mão você segura assim, ó. Você vai segurar aqui, levantando o queixinho para a criança não dobrar. E aqui você vai, já tá encaixado, tá vendo? E você aperta. Apertou, respira 10 vezes. Dá até pra segurar a testa ainda. Dá, Se a criança dá. ficar... Mas aqui você consegue. Consegue tá? segurar. Se ela mexer, você vai junto, tá? Os bracinhos que ela tava batendo na sua mão, você já tirou da história. Se quiser prender as pernas, também tem jeito, tá? E aí tem uns que perguntam, doutora, mas se ele estiver chorando, funciona? O ideal é que vai muito pro estômago quando chora, mas assim, gente, outra coisa, dá para ele brincar, deixa ele segurar o espaçador fora do horário do medicamento para ele se acostumar, fazendo na boneca, entendeu? Isso é uma técnica, eles acostumam. Tipo, Minha filha foi assim, eu tive, porque primeiro eles vão segurando era ficar, complicado. depois eles vão fazer sozinhos, tá? Aí tá, encaixou aqui, faz, tirou, sacode tudo, ou tira daqui, sacode e coloca novamente. Tá? Aí, a gente vai fazer o salbutamol, né, que é o Erolin, em sequência o Clenil. A gente vai trocar a bombinha e colocar a outra de Clenil e fazer na sequência. Logo na sequência. Qual que é o primeiro? Sempre o broncodilatador. Sempre abre para o Clenil entrar melhor. Então, faz um, depois faz outro. Ó, aqui, ó. Esses 2 dedos eu tô segurando o queixinho, elevando o coxinho, esse, ó. E aqui eu prendo. Certo. Tá? Isso faz... E se a criança começar a fazer sozinha, você deixa fazer sozinha.
tá? Sim. Vai dando uns beijinhos na testa, vai conversando, que ela vai ficar de boa, tá? Visões. Bebezinhos maiores, tem gente que segura assim, ó, e coloca assim. Depende, eu fiz isso com os meus filhos, eu acho o melhor jeito. Eu sempre pego lá no consultório e faço com as mães também. Porque às vezes a mãe está sozinha, não tem outra pessoa para sim, poder ajudar. sim. E assim a gente consegue fazer. Sim. Mas à medida que a criança for se acostumando, não tem necessidade de ficar imobilizando a criança. Sim. Tá? E a gente deixa ela fazer sozinha, sabe? E deixar brincar com o espaçador é uma estratégia também, sabe? Fazendo, Não com a bombinha. fazendo na Não com boneca, a no bombinha. super-herói. A Sem a bombinha vocês bombinha. guardem, mas o espaçador. Sim. Tá? Porque ela vai se acostumando, ela vê que não machuca e tal. E aí ela acaba aderindo mais. Perfeito. Um outro ponto que a gente pode abordar também é sobre a higiene do espaçador. Como que deve ser a higiene do espaçador? Não precisa lavar todas as vezes, desde que você só. Por isso que é só a pessoa que usa. O que a gente faz? A gente desmonta, tira essa parte. Tira essa parte. Esse aqui é novinho, mas você vai tirar essa parte aqui. Deixar de molho na água com detergente neutro. A gente fala neutro por causa da cor, né? Sim. Cobre com água, coloca umas 10 gotinhas de detergente e deixa lá. Deixou uns minutinhos, enxágua em água corrente. E aí você vai colocar para secar no guardanapo de papel. Você coloca assim. Não precisa passar bucho e bombril principalmente dentro. aqui dentro. Não E nem passa aquele negócio escovinha, de mamadeira, escova de escovinha. mamadeira. Esse aqui, ele é de metal, por que acontece? Quando você passa a escovinha, ela arranha. E o pozinho, ele é muito fino. Ele vai grudar e vai ficar aqui no aparelho. Ele não vai para o pulmãozinho da criança. Então, essa questão de... Por que é o detergente neutro? Porque ele funciona como repelente, ele não deixa grudar. O álcool, a quiboa, os outros produtos, eles podem até atrair mais essas moléculas. Então, é água e detergente neutro apenas. Não é para ferver, isso aqui pôr no micro-ondas explode, né? É de metal, mas os outros de plástico, eles ficam moles, eles derretem. Não pode tirar essa válvula, isso aqui é para direcionar o fluxo, é para não voltar para cá. Então, tem gente que tira essa membranazinha, Porque não acha pode. que não tá passando. Acha que não tá Meu passando. marido foi uma briga, ele queria tirar, mas não tá passando, Não, tá. isso aqui, na hora que ele puxa, ela abre, ele vem. Na hora que ele solta, ela tampa para ela não vir para cá de novo, para ela sair por aqui. Isso aqui para ser unidirecional. Então, não pode tirar a membrana. Ela veio para ser usada assim. Tá? Esse aqui é um dos melhores dispositivos que tem. E por Não isso que é precisa lavar todos os importante dias. conhecer o dispositivo. Porque às vezes desmonta para lavar e aí perde essa membrana e vai fazer a medicação, não vai fazer Aqui, efeito. ó, você não precisa tirar essa Exatamente, parte. Tá? Não exatamente, precisa, isso não aí. precisa, tá? Perfeito. E se tirar, tomar cuidado para não sair essa parte aqui, tá? Quantas vezes? A cada 2. Tá ficando sujinho, você lava. Não é para lavar todos os dias, não precisa. E outra coisa, não é para usar molhado. Tem que esperar secar. Se você fica moléculas de água aqui, a medicação gruda na molécula de água. Então, é para usar seco, mas não é para secar naturalmente. Usou à noite, deixa lá, lava, no outro dia de manhã tá sequinho, você monta novamente e usa. Tá? Isso é importante. Perfeito. E agora, puxando o gancho para lavagem nasal, né? Excelente. Quando tem indicação? É todo dia? É toda hora? É quando tá doente? Qual que é a sua opinião? Dispositivo? Se é seringa, se é alto volume, o quê? Quanto menor a criança, menor volume. E menos pressão. Perfeito. Tá? É um bebezinho pequenininho, a gente vai pingar o soro fisiológico. A gente vai usar conta-gotas. A gente vai usar seringa, no máximo 3 ml. Perfeito. Tá? A criança... o ideal é que a criança esteja com a boca aberta, porque quando ela abre a boca, ela veda, não desce para a garganta, não vai engasgar. O duro é você fazer isso com um bebê recém-nascido. Por isso que você tem que ir muito devagarzinho para ele meio que deglutindo, que ele vai deglutir, né, gente? O bebezinho, ele vai deglutir, tá? Você não vai conseguir fazer uma lavagem, vai sair grandes do outro lado, volumes gente. para poder um bebezinho pequenininho não vai rolar. Não vai. As crianças maiores, a gente pede elas para abrirem a boca, sabe? A boquinha aberta. Então, aí faz assim, a técnica. Faz assim para segurar a cabeça. Tá já errado. tá fechando a boca Já da fechou a criança, boca. entendeu? Então, assim, qual que é o melhor método? Primeiro, quanto menor a criança, menor volume e menor pressão. As crianças maiores, a gente vai precisar de um volume maior. Mas aí a gente consegue fazer com que ela fique na posição certa, com a boca aberta, para esse líquido entrar e sair. Nos adultos, a recomendação é fazer com a cabeça inclinada, mas a tuba auditiva do adulto ela é diferente, ela é mais assim. A da criança é assim. Se eu faço assim, eu vou jogar para o ouvido.
tá? Qual que é o melhor? O que a mãe sabe fazer. Tem mãe que prefere fazer com seringa, até em crianças maiores. Tem mãe que prefere usar esse outro aqui. Esse aqui é para crianças maiores, tá? Isso. Esse é legal que a própria criança maior ela Sim. faz. E aí a né? gente fala, abre a boquinha e faz com a boquinha aberta. Tá? Devagarzinho. E faz devagarzinho. Não Não, é pra fazer gente, o não pode jato. usar água normal. Pelo amor de Deus, arde muito. Isso. Aí ele vem com esses envelopinhos aqui, que é o sal. Ó, é o sal. Aqui tem um volume que você coloca e você coloca o sal, tá? Esse envelopinho é para a quantidade do frasco. Aí cada um, esse aqui, se eu não me engano, é desse aqui. Depende, tá? Ah, doutora, acabou o envelopinho. Eu tenho que comprar outro desse. Você pode reutilizar usando o soro fisiológico que você compra na farmácia, o soro pronto. E aí você enche, coloca que ele já vem pronto. Aqui a Lembrando gente que em está temperatura ambiente, temperatura né? ambiente. Aqui a gente está preparando o soro fisiológico. Aqui é o sal que mistura com a água e vira o soro fisiológico. Se você tem um soro fisiológico puro, você pode reutilizar o mesmo frasquinho. Tá? E é importante frisar a água filtrada e a temperatura da água. Nada na água fria não é legal, vai evitar. Isso. E as soluções hipertônicas também têm as suas indicações. Elas irritam a mucosa nasal, isso pode dar um desconforto para a criança, ela não deixar fazer mais. Sim. Aí o negócio não foi nem porque usou seringa, foi porque estava muito concentrado. Entendeu? Então, esses cuidados tem que ter, tá? E aí vai muito. Tem essa seringuinha aqui também, né? Que ela vem com esse biquinho aqui, justamente para não ir com grandes pressões. Você não consegue, você não consegue empurrar com força. Não vai. Ela tem um dispositivo para ir mais devagar. E é anatômico para colocar no tem nariz que vedar, também, tem que não vedar machucar. a narina. Tem que Isso. E não é enfiar lá dentro da narina, é Isso. vedar a narina para sair do outro lado. Sim. Tá? Perfeito. E o ideal com a boquinha aberta. Quantas vezes? 2, 3 vezes por dia, ou principalmente bebezinhos antes de mamar, que é a hora que ele precisa, antes dele dormir, porque ele ficar com a boquinha aberta não é legal. Ele vai deixar de filtrar o ar, ele vai ressecar a gargantinha. E uma coisa que eu não sei se vocês iam perguntar, mas eu acho importante falar é em relação ao ronco. Criança não é para roncar, gente. Exatamente. Criança que ronca, ela tem alguma coisa alteração errada. anatômica. Durante os quadros gripais, ok. Mas a criança não está gripada, a criança dorme com a boca aberta e ronca, ela precisa de um otorrino urgente. Porque ela tem que avaliar essa via aérea. Esse ronco pode provocar até problema cardíaco. Sendo bem, já querendo assustar, mas porque isso é importante. Eu acabei de vir de um congresso, de um simpósio chama ThoraxPed, com otorrinos, pneumopediatras e cirurgiões torácicos. É unânime que criança com ronco, fora de quadros respiratórios, precisa ser avaliada. Não dá para a gente ignorar. Tem alguma coisa obstruindo a entrada do ar. E o nariz, ele foi feito para condicionar o ar. Se ela está roncando, está entrando pela boca. Sabe? Precisa ser abordado. Ele vai ter que fazer cirurgia de adenoide? Depende. Aí aquele negócio. Pode ser que não. O otorrino vai avaliar e ver a necessidade de fazer o tratamento específico. Mas nós, pediatras, que pegamos crianças que roncam fora de quadros gripais, ronco constante, aquele ronco independente de estar gripado ou não, a nossa obrigação é encaminhar para a avaliação do otorrino. A gente manda e ele vai avaliar o que precisa ser feito. Aí tem as medicações, podem ser usadas medicações, pode precisar de algum procedimento, mas isso aí é ele quem vai definir. Nós temos a obrigação de encaminhar. Sim, muito importante isso. E o ronco, né, ele traz uma agitação do sono, a criança respira mal, aí a criança não vai alimentar, eu tenho problema de liberação hormonal, é uma criança que tem dificuldade, às vezes, até no crescimento, ela pode ter mais predisposição de mais infecções respiratórias. Com certeza. Olha só a cascata de coisa que está envolvida nisso daí. Então, às vezes eu até brinco, eu acho que os otorrinos devem falar assim, meu Deus, a Maísa acha ronco em todo mundo, mas não, né? Acaba que a gente, na pediatria, acaba pegando muitos casos. Então, assim, é de praxe mesmo, uma conduta minha mesmo, encaminhar para os otorrinos, porque a gente precisa avaliar essa criança, precisa avaliar anatomicamente o que está acontecendo nessa via aérea superior. E isso aí vai fazer toda a diferença no curso dessa criança, tanto de uma doença infecciosa de via aérea superior ou de uma doença crônica que ele pode ter, né? E até desenvolver, né? Se ele tiver alterações anatômicas de viária superior, ele pode desenvolver doenças cardíacas. Exatamente. O ronco, a apneia durante o sono, ela aumenta a pressão no pulmão e o coração vai sofrer com isso.
sabe? Fora isso que você já falou, né? Consequências cognitivas, inclusive. Cognitiva. A criança fica mais irritada, a criança baixa rendimento escolar. A questão da Alimentação. da alimentação. Gente, entre comer e respirar, qual que é prioritário? É respirar. eu Então, ela vai fiz- atrapalhar até comer. Não sente gosto, não sente Não. cheiro. Eu fiz um teste com a terapeuta alimentar esses dias e ela pediu pra gente comer certos alimentos com o nariz tampado. Gente, me doeu o coração quando a gente teve. Ela não falou o que que era. Ela falou assim: isso é a sensação que vocês estão tendo? É quando uma criança que tem uma obstrução de via aérea superior por uma infecção, por uma hipertrofia de adenoide. Gente, foi surreal. Não dá pra mastigar uma maçã. perde Não dá o pra sabor. mastigar uma bolacha. Depois eu vou pegar o kitzinho de alimento e vou mostrar pra vocês fazerem um teste. Interessante. Vocês vão falar assim, gente, eu chego a arrepiar. Eu juro, na hora, me deu uma angústia tão grande, tão grande. E às vezes chega aquela criança com seletividade alimentar e você acha que é só questão comportamental ou só ajuste alimentar da família. Gente, a gente precisa fazer uma anamnese completa. E às vezes essa criança, ela tem uma alteração de via aérea superior tão importante, ela não tem paladar, ela não tem consegue paladar. sentir o gosto. A gente começa a ter vontade de comer pelo cheiro, né? Pelo cheiro. Se você ela não tá sentindo consegue o cheiro, sentir. Você sabe que eu faço o teste do pirulito, crianças maiores, né? Eu falo assim, mãe, quando ele chupa o pirulito, ele morde ou ele fica chupando? Ah, ele morde rapidinho. É porque ele não consegue ficar com a boca fechada. Exatamente. Ele usa a boca para respirar. Então, rapidinho ele tá mordendo o pirulito. Isso é. Ou se ele põe na boca, fica babando o tempo inteiro, porque ele chupa e não consegue vedar a boca, ele baba. Então, crianças com respiradores bucais, dificilmente eles chupam pirulito, eles não conseguem, por causa da obstrução, sabe? É um É um bom É, teste. Pra assim, mãe observar em uma casa. vez eu peguei uma criança que era um pirulito de aqueles bolas, saca? Esse pirulito grandão, Aham. e a menina pôs na boca e ela. Aí ficou alguns segundos, acho que ela queria me provar que ela conseguia respirar direito, e ela fechou a boca, de repente ela deu aquela. Tipo assim, ela ficou assim, com falta de ar, teste pirulito positivo, entendeu? Sim, Então, assim, é uma coisa simples. A gente não Simples. usa pirulito no consultório, né, menina? Não pode usar e Aí tal. em casa, Mas assim, essa observação da mãe durante a refeição, durante alguns alimentos, se ele consegue ficar com a boquinha fechada. O ronco durante a noite, criança que dorme com a boca aberta, criança que ronca, tem que ser é um dos abordado. principais. Eu faço risco cirúrgico para os otorrinos, né? Antes da cirurgia, eu pergunto para os pais. Falei, como que você chegou à conclusão que tinha que procurar, né, a ajuda do otorrino? Aí, quando o neopediatra que encaminha, é porque ele não dorme. Doutora, ele não Mexe, eles não parecem um dorme. reloginho mexendo na cama. assusta na cama, bate perna, Sonambulismo. sonambulismo, exatamente. Então é um dos principais motivos deles irem atrás do otorrino, né? Uhum. E vamos falar um pouquinho de vacina. É importante falar, né, que a gente está aí vivendo uma fase difícil, né, de recusa às vacinas, de ausência das crianças não estão se vacinando como deveria, o calendário incompleto. Isso influencia, né? Tantas pneumonias, tantas Os internações. principais gatilhos são as infecções virais. E a gente tem vacina para influenza, que é o vírus mais. E, gente, não sei se vocês percebem no consultório. No consultório tem todas as pneumos, mas não tem influenza. É. Não tem o Covid. E A gente tem percebido e isso. esse ano eu achei que o número aumentou absurdamente de Muito. pacientes não vacinados por influenza. Antes Teve eu um não problema via da tanto liberação. assim. Isso. É. Mas esse ano, eu fiz questão de perguntar. Todos eles assim, ai, doutor, eu esqueci, né? É porque eu só lembro quando ele adoece. Aí, durante o quadro, não vai vacinar. Ah, mas eu levei, ele estava gripadinho. Tá, mas na hora que ele estava sem gripe, você esqueceu, né? Você esqueceu. Então, assim, o que acontece? Gente, influenza, tá? Influenza mata. Em criança, mata mais que Covid. Vou te falar, a influenza para criança tá judiando mais que o Covid. É. Não, e a influenza, ela não pega só o pulmão, ela pega rim, ela pega cérebro, ela pega tudo. Então, assim, são quadros graves. E a vacina, não há dúvida que ela diminui a gravidade. Isso é fato, isso é comprovado. Então, assim, tem que fazer. Teve um problema na distribuição, mudou, Sim. considerou a gente como região... Nós somos região norte, mas as nossas características são um pouquinho diferentes. E aí mudou a época de fazer a vacina e teve muita gente que ficou sem fazer. Então, teve essa questão também. Mas, assim, eu vejo muito... prioriza as vacinas privadas, no serviço privado, e não faz as públicas. No serviço público, então, não tem nenhuma, né? É. Aí eu não tenho nem as pneumos que protegem contra as pneumonias bacterianas e muito menos as contra os vírus. Então, e assim, o rinovírus é o vírus mais prevalente que tem. Ele está aí. E ele não tem vacina para ele.
Não existe vacina para o rinovírus, porque o rinovírus ele não tem envelope, e as vacinas agem no envelope do vírus, e aí ele não morre com álcool, com água e sabão. Por isso que a gente tem esse tanto de caso. A sorte que ele não é tão grave, entendeu? Então, assim, mas ele é muito prevalente. Ele passa como aquela virose. E aí a gente tem muito caso de rinovírus. E aí é aquele tal negócio, depende também da criança, né? Se é uma criança que já tem uma doença de base, o vírus bobinho vai fazer um estrago. Exatamente. Tá? Sabe? Então, assim, as que têm vacina a gente tem que fazer, né? As que têm vacina social respiratório é cara, a vacina social é caríssima. Mas uma diária de UTI é mais cara. Então, é mais assim, caro do que... É melhor você investir na 2026 prevenção. vai vir no SUS, né? No público, para prioridades. Isso. E graças a Deus. Então, assim, por mais que seja cara a vacina, a gente tem que pensar com o investimento que a gente está fazendo na saúde do nosso filho. Com certeza. E uma diária de UTI é mais cara. O transtorno de uma internação UTI é muito pior. Então, tem que investir nas vacinas. A gente está com muita esperança nessa vacina do sincicial, né? Que melhore essas bronquiolites. Não, já começou, só de ter feito nas eu grávidas, acho que já teve uma boa resposta, já diminuiu, tá? Vai melhorar mais, né? Sim. Com certeza vai melhorar mais. E a gente precisa explicar para as mães a importância disso. Sim. Se bem que o nebulizador é mais barato, mas assim, dinheiro do nebulizador... Vamos investir. Não, eu falo muito isso com elas, né? Eu faço a parte do pré-natal pediátrico e eu falo assim, olha o tanto de item que você pode economizar no enxoval, sendo que você vai prevenir uma doença no seu filho. Sim. Então, eu faço as contas para ela e aí eu digo mais, eu falo assim, se você fizer na gestação, o custo dela vai ser muito menor do que você fazer depois quando o bebê nascer. Então, é essas contas e essa análise que você tem que fazer Perfeito. Quando você está gestante, né? E pensar sempre no benefício da criança. Perfeito. Gente, só quem teve um filho com bronquiolite sabe o desespero, a dificuldade e a angústia que é. Eu brinco que se tem uma doença, eu acho que eu posso ter 20, 30, 40 anos de pediatra, se é uma doença que eu tenho medo, se chama bronquiolite. Quando chega no consultório, eu fico sempre apreensiva, porque é uma doença que a gente sabe que ela pode evoluir com complicação. A gente não tem controle na evolução. Exatamente, a gente não tem controle sobre ela. A gente pode até tentar minimizar, mas ela pode fugir total ali do seu controle. Não é uma doença que você entra com antibiótico e resolve. Eu ia falar isso. Hoje, antes a gente tinha muito medo de infecção bacteriana. Hoje eu tenho tanto medo quanto o vírus, porque a infecção bacteriana eu controlo na hora. Não, eu falo, a minha frase não tenho controle. É melhor uma bactéria conhecida que um vírus desconhecido. Exato. Com certeza. E o que ele pode evoluir, né? A gente tem que lembrar que o vírus, ele pode sim se tornar uma pneumonia, uma otite, uma sinusite. A grande maioria, inclusive, as pneumonias bacterianas, os quadros bacterianos, geralmente, eles são a evolução de um quadro viral. Então, começa com um quadro viral e evolui para a infecção bacteriana. A grande maioria. E, assim, é por isso que a gente tem que acompanhar o paciente, ver a evolução dele, tá lá no 5º dia de doença, que o vírus já está indo embora para estar melhorando. Piorou, a gente tem que pensar em contaminação bacteriana. Foi o que aconteceu agora com a influenza. Não sei se vocês pegaram isso no consultório, né? A gente teve esse boom aí da influenza e aí não melhorava, e depois vinha o quê? Uma infecção bacteriana após a influenza. Essa questão do uso indiscriminado de antibiótico, eu não vou usar no primeiro dia, gente. Eu não vou usar no segundo dia. Mas vou esperar a evolução do vírus, né? Acompanhar a criança. Esse talvez seja o principal, sabe? Toda criança tem que ter um pediatra. Não dá para ficar conduzindo em pronto-socorro, gente. Não dá. Pronto-socorro, ele vai ter uma impressão daquele momento. O pediatra conhece. Hoje mesmo eu encaminhei uma criança para pronto-socorro, uma criança que é a terceira vez que eu a vejo. Ela não estava legal, irritadíssima, a pele estranha, cheio de lesão na boca. Eu falei, vai para pronto-socorro, sabe? E ainda liguei, parei com a médica e falei, olha, eu conheço ela não está legal. Eu estou encaminhando porque não dá para conduzir ela em casa e ela não está evoluindo bem. Então, quando o médico conhece o paciente, é outra coisa. Ele vai saber. A gente não tem que ser precoce nem tardio. A gente tem que ser oportuno. Exatamente. E para você ser oportuno em qualquer tratamento, você precisa de acompanhar o paciente. A gente precisa reavaliar o paciente, organizar a nossa agenda para reavaliar o paciente, sabe? Porque é isso que vai definir a hora de entrar com o medicamento. Não é entrar antes ou demorar, é entrar no momento certo. E o pronto-socorro, o médico do pronto-socorro, ele não vai ter ele não conhece. Ele está vendo agora Ele acaba tomando medidas para evitar coisas, mas assim, porque é o que ele tem ali naquela hora. Então, a mãe que tem que ter essa consciência de acompanhar com o médico que conhece o seu filho. Exatamente. Sabe? Às vezes vai passar um antibiótico
porque ele não vai ver a criança depois, Sim, eles né? antecipam condutas, né? Antecipam condutas. Aí o ideal é não liga ver pro seu essa pediatra, criança. né? Às vezes, Acompanhe, isso. agenda. Ou até a dia, né? Por exemplo, a paciente, eu até encaminhei para mais esse tempo. Ela teve influenza, veio no painel viral e tudo. E aí passou 5, 6 dias, 7, ela não melhorava. E aí, no 7º, uma febrinha baixa. Não comia, brincando um pouquinho, uma tossezinha. Eu falei, vai no pronto atendimento. Chegou lá, não, é vírus. Vai para casa, é vírus, não tem o que fazer. Foi embora. 7 No dias outro eu- dia, 48 horas depois. no outro dia acordou vomitando. Eu falei, volta pra lá e eu vou encaminhar você pra pediatra que vai acompanhar, porque ela é bacteriano já tá no 8º dia. Febre, vômito, não quer comer, é internação. Aí internou, era a terceira vez que ela ia no pronto atendimento. Internou na terceira vez, uma pneumonia enorme, mas uma febre baixinha. Então, assim, ainda tem essas pneumonias, né, que enganam a gente aí. Internou e tratou com antibiótico, ficou 10 o dias internado. segmento é o mais importante, assim, sabe? Porque aí se você faz o segmento direitinho, você é oportuno. É o principal, tá? A gente vai fazer uma campanha do pediatra, a sociedade, agora dia 30 de novembro, sobre a importância do pediatra na atenção primária. Nossa, Precisamos Vou aproveitar a urgentemente. oportunidade Vamos, aqui, né, vamos. mães. A gente precisa que as mães se conscientizem e solicitem ao Estado, ao município, o pediatra na atenção primária. Perfeito. Toda criança merece seu pediatra. Ela precisa, ela não merece, ela precisa. Merece e precisa. É. E isso faz muita diferença. O manejo de um pediatra é diferente de, não desfazendo os outros profissionais, mas assim, a gente tem, né, as nossas particularidades, né? À toa que é uma especialidade médica, pediatria é uma especialidade médica. E aí, essa é uma luta da Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente está... E é assim, só que a gente precisa do apoio da sociedade. A gente Com precisa do apoio certeza. das mães, que são as maiores Com interessadas nisso. certeza. Ontem eu estava conversando com a Carol, comecei a fazer um ambulatório pela Unig em Paraíso. E é assustador o número de crianças que nunca passou em uma consulta com o pediatra. Eu tenho paciente que vem para mim com pneumopediatra que nunca foi no pediatra. Que um pediatra teria resolvido a vida dele. Exatamente. Isso a gente precisa... Eu acho que a gente, como pediatra, tem que... Eu tô me deparando com certas situações assim que eu falo, meu Deus, é inacreditável, é inacreditável. E assim, a gente precisa lutar cada vez mais por essas crianças e cada vez mais por essas famílias. Então, eu acho que se a gente começar a realmente fazer esse movimento, a gente vai conseguir, sim, melhorar a qualidade de vida, a saúde dessas crianças. E Prevenção, né? A prevenção. Prevenção. E eu ia falar agora. Eu fui em uma aula há uma semana atrás que foi extremamente impactante, que eles falaram diretamente sobre a saúde do adulto. Quem planta a saúde do adulto somos nós, pediatras. Então, gente, a gente precisa agir cada vez mais na prevenção. A gente precisa estar em todos os pontos da saúde pública. A gente precisa estar em todos os cantos. Não tem como. É o pediatra que faz essa prevenção de todas as doenças na vida de um adulto. E a nossa bandeira também, com o Pede para a Família, é mostrar para a sociedade que as especialidades têm o pediatra de cada especialidade. O pneumologista do adulto é diferente do pneumopediatra. Sim. O cardio do adulto, o endócrino do adulto é diferente do pediatra. Então, quando você for levar seu filho, olha se ele é um especialista pediatra, né? Isso faz muita diferença. A gente sempre chama vocês aqui para participar com a gente, para mostrar a visão do especialista pediatra. É muito diferente. Então, isso faz diferença também, né? Eu vou aproveitar esse momento aqui, a gente já está no fim, mas é uma coisa que a gente precisa enfatizar para as famílias. Pesquisem a especialidade do seu médico. No próprio site do CRM, você vai lá e você, na parte do cidadão, você consegue pesquisar a especialidade do seu médico. Se ele de fato é pediatra e se ele de fato tem a subespecialidade pediátrica. Exato. Então, isso, gente, não é só na pediatria, é em todas as áreas da medicina. Não deixem de pesquisar e saber qual é o médico que você está indo. Isso faz muita diferença na condução não vai. do seu Muitas vezes filho. eles colocam, o mais barato, o que tem vaga hoje. Mas às vezes nem é o pediatra, né? Aí vai hoje, o paciente já tá ruim, eu já tive casos assim, já tá em crise. Aí vai num médico que não conhece a criança, não acompanha, vai hoje ali e aí acaba indo para o hospital.
por que não? E no final das resolve. contas, o custo vai ser maior, porque ele gasta com Sim. medicação, gastou com uma consulta, depois vai ter que gastar com outra, às vezes com internamento. Então, assim, é olhar mesmo com carinho e pensar, de fato, compensa ou não compensa. E né? o pediatra, você casa com ele. Então tem Não que ser um tem jeito. pediatra que você se identifique. E Eu tenho várias confie. mães que me falam, ai, doutora, porque elas querem, eu sou da cardio, o que é que eu falo? Você tem que ter o seu pediatra. Mas quem que você indica? Eu falo, qual que é o seu perfil? O que você gosta? Exatamente. Você quer um pediatra Exatamente. prático, direto, que resolve, te fale? É um. Você quer uma pessoa que vai te explicar, que é 1h30 de consulta, que vai pegar no colo? É outro. É isso. Você tem que gostar do seu pediatra, né? Exatamente. Igual a gente Sim. tem Tem gostado do nosso... perfil. Bateu o santo, né? Bateu o santo. É isso aí. Exato. E não é obrigatório não gostar, é identificar e tem que estar ali Sim. junto. É isso né? aí. Né? E é isso, né, gente? Vamos finalizar. Assunto tem Assunto a gente demais. tem aqui para falar a tarde inteira. Mas agradecer a Andréia mais uma vez, né? Uma discussão riquíssima, como sempre. Inclusive, já está convidado para outros, porque Pode é chamar. A muito gente pode fazer um assunto. só de ppneumonia, um só Também de influenza, acho. um só de Covid. Pode. Também Vai. acho, tem muita coisa. E tenho certeza que vai ajudar muitas famílias nesse desafio que né? As crianças com as infecções respiratórias. E conte sempre aqui com a gente, com o Pede para a Família. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos juntos, gente. Segue lá no canal. A gente espera vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.